Bom dia, estou aqui gravando esse vídeo para ter os esclarecimentos específicos sobre a aula que não conseguimos ministrar hoje. Então, vou fazer algumas explicações e esclarecimentos sobre o tema, sobre quais são os conceitos que estão envolvidos nesses temas, e depois vou fazer uma pequena explicação sobre a organização do relatório final. Então vamos ver como é que a gente consegue concretizar esse trabalho. Bom dia. Como falei no começo, então vamos tentar repor esse tempo que a gente não conseguiu ter hoje por causa da questão da energia. Estou fazendo esse vídeo usando vou apresentar algumas coisas, vou ir trocando aqui na tela algumas informações para vocês, especificamente sobre o relatório. Então, durante o semestre, vocês começaram a fazer uma observação, depois vieram a fazer um trabalho, depois vieram as aulas teóricas, e hoje a gente está, nesse final do semestre, tentando organizar o relatório final. E muitas coisas têm mudado desde que vocês começaram as aulas, então eu quero que hoje a gente possa analisar algumas questões teóricas para que o nosso trabalho possa ser enriquecido. A primeira questão é que temos que analisar quais são os temas. Então, um pouco, pelo que eu vejo, a maioria está trabalhando com questões de relações de família, outros com preconceito. E, se eu não me engano, também temos um grupo que vai trabalhar trajetórias de desenvolvimento e práticas pedagógicas do professor. Até agora, isso não significa que não exista, não vi um grupo que esteja interessado no tema de aprendizagem e ensino na primeira infância. Então, para a gente começar a trabalhar, vamos focar aqui no plano da disciplina. A gente tem aqui no plano da disciplina a atividade que era para hoje, né, que a gente combinou que esses íamos juntar, e aqui no dia 20 teríamos os primeiros atendimentos e depois esses aqui. E então, com isso, o que eu fiz foi organizar um pouco a lista dos grupos, e nessa lista, a lista ficou mais ou menos desse jeito aqui, que vai aparecer na tela, com os grupos com os horários que eu defini durante essa semana. Lembrando que nessa primeira semana serão esses horários e na segunda semana serão esses horários. Cada grupo irá colocar aqui o horário da primeira semana e semana que vem o horário da segunda semana. Tem alguns grupos, por exemplo, o grupo da Sofia e do Renato, que, pelo que eu vi, eles estão sozinhos. Então, eu sei que alguns grupos também, esse grupo aqui da Bruna, não sei se está completo, pelo que eu entendi, o Felipe não continua e o Jean Bruno também não. Então, talvez a Daniela e a Bruna possam se juntar com o grupo do Renato e da Sofia, e o Gabriel e o João Luiz também. Aí teríamos um grupo de 6 pessoas, agora que estou lembrando. Então, seria muito importante. Aí teríamos um grupo, teríamos 4 grupos só. 4 grupos. Então, isso facilitaria um pouco o trabalho.
Mas é só um convite para vocês que estão se organizando. Sobre os temas, então, como a gente viu no, no slide, perdão, estamos aqui. Como a gente viu no slide, estamos no tema de esses 4 temas. Cada um desses temas oferece uma série de alternativas teóricas, um viés específico sobre temas particulares, relações família-escola, aprendizagem e ensino na primeira infância, preconceito, que é um tema que a gente precisa aprofundar mais, e trajetórias de desenvolvimento e práticas pedagógicas do professor. Como é que a gente trabalha esses temas? Temos um primeiro texto aqui, que é esse da Ana Flávia e da Ângela. Esse texto ele apresenta algumas questões, principalmente sobre o preconceito, relacionadas com primeiro uma introdução sobre como é que se constroem os preconceitos como barreiras que regulam os relacionamentos entre os indivíduos, e focalizar os preconceitos e as práticas de discriminação no espaço escolar. E no espaço escolar a gente tem basicamente práticas discriminatórias associadas com a forma como a criança é colocada, seja pela raça, pela condição social, seja pela questão física, se ele é magro, se ele é gordo. Há muitos elementos envolvidos no preconceito. O preconceito, de alguma forma, a gente já conversou sobre isso, está sempre associado com uma prática de exclusão. Mas temos que analisar uma coisa, né? Normalmente, e essa é uma fala muito frequente na mídia, as pessoas falam, é que esse menino é muito ruim porque ele é muito preconceituoso e ele desrespeita os colegas. Sempre que existe preconceito, sempre que a gente está trabalhando a questão do preconceito, a gente tem que se focar numa coisa. O preconceito está associado com uma história da criança. Não é que a criança é uma criança má que quer prejudicar e agredir os outros. Não estou também falando de desresponsabilizar a criança. Mas, normalmente, uma criança que é um bully, aquele que faz violência com os outros, normalmente vem de uma história de bullying. E é um bullying que a gente, às vezes, não trabalha, nem considera, nem, às vezes, é ciente, que é o bullying familiar. Seja porque é cobrado de forma muito agressiva, seja porque é violentado, seja porque há um assédio constante sobre a criança, chamados de burro, chamados de idiota. E, normalmente, essas crianças que sofrem esse bullying em contextos familiares acabam sendo, algumas vezes, os grandes impulsionadores de bullying no contexto escolar. Sempre que há um bullying, e sempre que há uma criança que recebe o bullying, também a gente tem que considerar os posicionamentos da criança. E não estou falando que isso justifica que a criança seja alvo de bullying, mas significa que o alvo também se coloca, de alguma forma, como vítima na situação, e ele não reage. Então, às vezes, é fragilizada, a criança se fragiliza e se coloca de uma forma que amplifica o que está sendo feito por parte dos bullies. Então,
vocês vão encontrar nesse texto da Branco e da Ana Flávia vários elementos muito interessantes. Elas começam falando um pouco da questão de o que é cultura, o que a gente entende por cultura. Depois vem falar sobre os preconceitos no cotidiano, a reprodução de fronteiras simbólicas, com uma coisa importantíssima, que o preconceito está inteiramente relacionado com a forma como a criança eh, como a criança ela internaliza afetivamente alguns elementos da cultura, seja pelo perpetrador, ou seja, aquele que faz o bullying, ou seja, pela vítima, ou seja, pelo que em inglês se conhece como bystanders, ou os observadores da situação. Sempre temos três atores nessa situação. Quem faz o bullying, que normalmente tem um antecedente em outros contextos, onde ele também é alvo. Temos a vítima, que normalmente se coloca como quem recebe o bullying, mas que também, em alguns casos, a gente encontra crianças que se fragilizam ou se colocam num posicionamento de fragilidade, e isso favorece também a situação de bullying. Reiterando, em ambos os casos não há justificativa, não estou justificando que por existir as crianças que se fragilizam, então, por isso que acontece o que os bullies fazem. Não, mas eu quero que sempre a gente analise que não existe uma dicotomia entre a criança que faz bullying como má e a criança que recebe o bullying como boa. Ambos, de alguma forma, se posicionam em função de uma dinâmica, de uma forma de criar relacionamentos. E temos os bystanders, que são aqueles que observam e que, em alguns casos, são omissos, e em outros casos, se envolvem na situação e permitem que tanto o bullier quanto a vítima possam reconsiderar o que está acontecendo nesse momento. Então, temos esse aqui é um texto que eu acho que podemos, durante os atendimentos específicos, aprofundar em algumas coisas pontuais dos que estão interessados nesse tema. Esse é um trecho bem importante sobre o preconceito como um fenômeno que é de fronteira, que está associado com a questão de campos afetivos. Nós criamos campos afetivos que nos permitem nos relacionar com o mundo. E esses campos afetivos, às vezes, estão sendo confusos para o indivíduo. Ele cria um campo afetivo que tenta resolver os posicionamentos dele, a forma como ele se coloca diante da realidade, mas que depois acaba sendo um posicionamento um pouco mais prejudicial. Bem, então, esses aqui são alguns dos conceitos. Esse é um texto que realmente, porque eu escolho esse texto, porque ele oferece várias questões. Vocês vão ver aqui a questão dos valores, os preconceitos como valores, ou seja, o preconceito não é apenas uma questão, como que eu posso falar, cognitiva. O preconceito tem uma raiz afetiva e ela está guiada por valores que, como eu venho falando há um tempo, são valores que são construtivos ou são valores não construtivos. Os valores construtivos são aqueles que estão orientados para a cooperação, a inclusão, a solidariedade. Porém, existem valores não construtivos, aqueles que estão orientados para o individualismo, para o preconceito mesmo, para a exclusão, para a discriminação.
Então, vocês vão encontrar aqui no texto uma explicação sobre essa teoria dos campos afetivos semióticos. Vão discutir aqui algumas questões dos diferentes vieses que o preconceito tem, seja com orientação sexual, seja com o que a questão racial ou a questão inclusive política, né? A gente tem hoje, vive num momento onde até existe um preconceito político, social, etc. Bem, então, queria só mostrar para vocês, de forma geral, o texto. Esse aqui é o texto de número 15. Vamos analisar agora o texto 16. Esse aqui é um texto que está associado com esse tema que com a aprendizagem com esse tema aqui. Aprendizagem e ensino na primeira infância. Já trabalhamos o texto sobre preconceito e vamos então focar nesse tema aqui, aprendizagem e ensino na primeira infância e algumas questões que estão associadas também, embora tenha uma relação com o preconceito, mas tem a ver também com as questões de inclusão, principalmente na primeira infância. Eu estou sugerindo também a gente trabalhar com esse texto aqui, que é um texto que, quem precisar, eu posso disponibilizar, só que não coloquei na base de dados, porque está ainda no Prelo, um texto que escrevemos, eu escrevi com as professoras Gabriela Minhetto e Fernanda Carraton, e que trabalha algumas questões da primeira infância, da educação infantil, principalmente com a questão da inclusão. O bebê e adulto e objeto, uma relação necessária de desenvolvimento e algumas outras questões sobre as relações, os relacionamentos, os gestos e outros elementos como elementos educacionais na primeira infância. Então, esse texto da inclusão, que é um texto de Ventura e Santiago, de 2013, é um texto que vai colocar algumas questões importantes sobre a formação de professores e dimensões de inclusão em educação. Principalmente porque a questão da inclusão em educação não é um tema periférico, e hoje que a gente se reconhece com essa diversidade em todos os aspectos, a gente tem que trabalhar a questão da inclusão, porque é um tema que, pela nossa experiência, pela gente, principalmente vocês, pertencerem a um momento de transição ideológica e cultural nas práticas da escola. Em alguns casos, temos alguns de vocês que compartilharam aula com pessoas com deficiência e outros que não compartilharam. Quem compartilhou com pessoas com deficiência normalmente consegue se organizar de uma forma mais clara no relacionamento com essas pessoas. Porém, que não tem essa experiência, às vezes é um pouco mais distante, porque existe um pouco mais de dúvida sobre se realmente, como é que se organiza esse relacionamento com eles. Bem, então esse é aqui esse é um tema que, como já conversamos, ainda está não vi nenhum grupo interessado. Vamos nos focar aqui nesse tema número 1, o tema das relações entre família e escola. E para isso, vamos mencionar esse texto aqui, que é um texto que eu acho realmente importante, um texto muito rico, da Clayce,
Cleice é professora do Instituto de Psicologia. E nesse texto aqui, ela faz uma análise bastante interessante sobre a temática família-escola. É um tema pouco pesquisado no contexto brasileiro. E é um tema que precisa de uma discussão importante. Por quê? Porque a família, ela tem sido, de alguma forma, a família e a escola têm sido duas instâncias que nos últimos anos vieram a se distanciar. Então, é muito importante que a gente possa articular um trabalho de identificar como é que a família percebe a escola, como é que a escola percebe a família, como é que as crianças percebem o relacionamento família-escola. Qualquer um desses contextos pode ser um orientador do trabalho de vocês. Então, seria realmente relevante para nós começar a preparar algumas questões sobre esse tema e abrir uma possibilidade para que essa discussão sobre as concepções, a função da família, o envolvimento nas atividades da escola ou não, e como essa interdependência desses sistemas permite ou não essa transformação. Então, vamos ver como é que vocês utilizam esse texto. É um texto que eu acho que tem muita clareza. E uma sugestão que não posso esquecer, não apenas para esse texto, mas para todos os trabalhos, é que vocês visitem as referências. Em alguns casos, vocês vão encontrar alguns textos bem interessantes. Por exemplo, vocês têm aqui a Gusso. A gente leu um texto dela no começo do semestre sobre a história da psicologia. E esse, embora tenha um texto de 1990, tem algumas questões que eu acho que vale a pena discutir, né? Então, esse seria o outro tema. E esse quarto tema aqui, também eu não vi não tenho total clareza se existe ou não um grupo interessado nesse assunto, mas o que eu quero conversar, propor é o seguinte, esse tema de trajetórias de desenvolvimento e práticas pedagógicas está associado com a forma como a história particular do professor está atrelada com as práticas que ele desenvolve em sala de aula. Ou seja, nem tudo que o professor sabe é o que orienta as práticas dele em sala de aula. Normalmente, o que ele sabe se distancia do que ele faz em sala, o que ele vive, perdão, desculpa, o que ele sabe se distancia do que ele faz. E normalmente o que ele faz está mais ligado com o que ele é. Em alguns momentos eu já falei isso em alguns outros contextos. O professor age como agia a mãe ou o pai dele, mais do que como a faculdade orientou o ensino. Isso tem um papel muito interessante no processo. Por quê? Porque normalmente os professores são pessoas que não têm espaço para se observar e se enxergar, para eles se confrontar com eles mesmos. Normalmente há uma tendência a que o trabalho do professor está em função de fazer coisas, de planejar, mas poucas vezes ele consegue se sentar diante dele mesmo e estabelecer essas relações e relacionamentos entre o que ele é e o que ele faz. Esse é um tema que eu acho que vale a pena salientar, porque e eu não acabei de perceber que esse texto não está aqui. Vou colocar na base de dados, provavelmente deve estar aqui na bibliografia complementar.
esse aqui. Então, eu vou mover esse arquivo aqui. Vamos ver se eu consigo mover esse arquivo aqui. Vou colocar na frente para que vocês tenham esse texto disponível e vou colocar como texto 19. Esse aqui. De fato, estou fazendo agora mesmo. Agora mesmo eu vou fazer esse texto 19. Bem, que é um texto realmente muito interessante. Não. Esse aqui não. Cadê? E que será muito útil para... Onde que está? Aqui. A subjetividade de professores, sentido de aprender de ensino. É um texto da Beatriz Scos, que oferece várias questões sobre essa relação entre como é que o professor organiza o sentido de si mesmo e como é que isso vai impactar na prática pedagógica dele. Então, realmente vai orientar bastante vocês na questão teórica, porém, como já falamos, eu vou estar acompanhando de perto tudo que vocês estão fazendo, tá bom? Bem, gente, esse aqui era os aspectos gerais que eu tinha para discutir. Como a gente falou, cada grupo vai organizar a discussão sobre preparar o seu encontro comigo. O meu pedido é para que esses relatórios que ainda não têm muitos avanços, possam ter um desenvolvimento maior. Provavelmente, alguns desses relatórios vão ter que desaparecer pela fusão dos grupos, da Bruna, do Gabriel e do... cadê? Esse aqui, se não me engano. Não. Esse aqui. Então, a minha orientação é para vocês se organizarem e prepararem um encontro a semana que vem. Por enquanto, eu acho que vou deixar o vídeo por aqui. Talvez só mencionar algumas questões do que já tinha preparado previamente, que é isso aqui, a fundamentação teórica, algumas orientações básicas sobre o relatório. Você já tem um tema escolhido e um planejamento de metas e objetivos. Você já tem os objetivos normalmente, já vi. E suas ideias e experiências e conhecimentos sobre o tema adicionados aos conteúdos da disciplina. Então, vocês já tiveram uma experiência, observaram, etc. Vocês tiveram também conteúdo da disciplina. Esses elementos vão permitir uma fundamentação teórica, fundamentos e coerência teórica do trabalho, que irá permitir a identificação de autores e temas pertinentes. A minha orientação, como esse é um trabalho realmente modesto, eu quero que vocês não se envolvam em uma atividade ambiciosa demais. Vocês têm que ser concretos. Uma atividade complementar da disciplina, não é um TCC, não é um trabalho de pesquisa de casos. Então, vocês identificam, no máximo, 2, 3 autores que permitam desenvolver o seu trabalho. Identificar a articulação entre essas propostas teóricas dos autores e, usando como base esses elementos, vocês propõem uma fundamentação
inicial disso que eu chamaria de pré-projeto. Então, vocês precisam articular. Vamos pensar, por exemplo, eu estou imaginando que temos um tema aqui, planejamento curricular em sala de aula, que favorece a inclusão escolar com crianças deficientes, no ensino fundamental. Você vê que aparecem todos os atores aqui, né? As crianças, a inclusão, o planejamento e o contexto, o ensino fundamental. Então, para isso, a gente identifica o planejamento curricular, os processos de inclusão escolar, as crianças com uma característica que são crianças com deficiência e o ensino fundamental. São esses temas que vão, de alguma forma, orientar a busca. Eu coloquei aqui 3, 4 textos, mas esse aqui eu acho que está desproporcional, principalmente pela questão temporal. Então, talvez, para cada um desses temas, você procure um texto. Um para cada. Tá? Um texto. Então, aí, em função disso, você organiza um marco conceitual. Como você organiza com base nos temas, né? Então, concepções e explicações sobre planejamento curricular. Lembrem-se aqui uma coisa, que a gente identificou 4 temas. Vocês veem aqui 4 temas também. Para quê? Para que essa fundamentação conceitual tenha uma coerência mínima. Vocês, claro, vocês têm um limite de palavras que está no guia, mas é muito importante que vocês, pelo menos, consigam organizar uma mínima estrutura. Claro, eu coloquei aqui 4 temas, mas você pode fazer menos ou mais. Você sabe o limite do seu trabalho. Então, com esse tema de pesquisa, você começa a identificar os textos que são importantes para desenvolver o seu trabalho. Eu coloquei aqui alguns. E aí você começa a definir como é que será o seu trabalho teórico. Ou seja, vocês já fizeram umas observações, provavelmente já fizeram mais de uma observação, então é importante começar a fechar o círculo. Porém, eu vou deixar por aqui e eu quero que vocês possam se sentir à vontade durante a semana para tirar dúvidas comigo. Peço para que marquem logo os horários de atendimento. Um abraço e bom final de semana.